encurralado. Ele não tem como sair dali, ele está ali no meio, e nem por cima ele sai porque tem um Cupido. Percebem isso? Quando os enamorados saem, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento... Bom dia, Fê! Estou aqui falando sobre os enamorados. E primeiro é a imagética, né? O que essa imagem traz para a gente? A gente tem um cidadão entre duas mulheres e do aqui em cima, flechando a área de lazer dele. Esse cara, ele está no meio, e quando essa carta aparece, esquece a questão de, vai chegar um amor. Não, esse cara, ele está numa sinuca de bico, ele está numa situação que ele não consegue sair, nem por um lado, nem por outro, nem por cima, porque tem o Cupido ali também. Então, assim, ele não tem nem espaço, né, para poder fugir. Ele tem que tomar uma decisão, ele tem que fazer uma escolha. Isso é o que a imagem da carta traz para a gente. Agora eu vou contar para vocês a história por trás da carta. Esse cidadão é Hércules. Essa mulher com a coroa de louros é Arete, também conhecida como a virtude. E essa daqui, com a coroa de flores, é Cáquia, os vícios, a volúpia. E aí Hércules, sendo flechado pelo Cupido, que é filho, né, de Afrodite, com Marte, Eros, é filho de Afrodite, Marte, e aí ele flecha, né, a área de lazer dele, a volúpia. Com a virtude, ele vai ter os louros, e ele escolhe a virtude, tá? Ele escolhe Arete, tanto é que ele vai para os 12 trabalhos de Hércules, etc. e tal. Com a volúpia, ele teria a felicidade num caminho fácil, cheio de vícios, ou seja, ele iria se perder. Não à toa, e aí a gente vai falar de várias coisas que estão nessa carta, né? A virtude está à direita, está coroada de louros. A volúpia, toda sedutora, mais jovem, mais bela, com um olhar insinuante, está à esquerda, né? Italiano, esquerda sinistra, enfim. Toda aquela coisa do pecado está à esquerda, né? Mas Hércules, essa pessoa íntegra, séria, ele escolhe, né, dando spoiler aqui da carta, Arete, e vai para os 12 trabalhos de Hércules, apesar de estar encantado pelo Cupido e, né, por Cáquia, e todos os vícios, todos os desejos, etc. e tal. E aí, aonde as nossas escolhas nos levam? Ter escolhido a virtude, né, Hércules ter escolhido a virtude, faz com que ele desempenhe os trabalhos de Hércules e seja, até hoje, digamos assim, porque é um mito, né, relembrado. E suas escolhas levam aonde? Você é movido pela emoção? Você é movido pelos seus vícios? Onde isso vai te levar? E aí, quando essa carta aparece num jogo, vem aí a necessidade de você fazer uma escolha, e uma escolha prudente, né? E eu acabo falando da frase de Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração. Por quê? Porque antigamente a gente tinha uma frase que dizia do saber de cor, né? Verdadeira sabedoria vem do coração. E Hércules, de certa forma, ele olha com a razão para o lado direito, porque a emoção fica aqui do lado esquerdo, tanto é que o vício, né, a mão no coração dele, e ela está aqui com a mão nos ombros, à direita, ele olha com a razão para ela, mas ao mesmo tempo tem a questão da emoção conectada à Cáquia. Mas quando eu falo isso, é muito porque eu, particularmente, e aí vem a visão de cada tarólogo que vai jogar para você, eu particularmente acredito que a gente só faz boas escolhas se houver equilíbrio entre razão e emoção. E que nem tudo é tão assim claro, tá tão, sabe, as claras para a gente, que a gente deve ouvir a nossa intuição. Mas Hércules foi através da virtude que ele tomou a decisão dele e seguiu adiante. Então, essa carta vem muito do aconselhamento de também não se deixe levar pelas paixões, né?
Se você quer ser virtuoso, se você quer ser lembrado, não se deixe levar pelas paixões. E aí, essa necessidade de tomada de decisão, e quando ela vem invertida, ele não consegue decidir, ou ele vai decidir, né, pelos vícios, vai fazer escolhas erradas. Então, essa carta é uma carta que traz um mito, né, uma história, uma lenda muito interessante por trás, e que quando você conhece o que está por trás da carta, é muito mais fácil você fazer a leitura. Vamos lá, Fê, você tem dúvida? Fê é a minha aluna particular aqui. Conta para mim. Ali, vamos lá. Sempre quis saber porque essa carta sempre responde, talvez, por dúvida. Ele ainda não tomou a decisão. Tem uma frase que fala assim, como é que é? Não existe um lado quando se está no meio. Né? Ele está no meio, ele não tem como ir nem para a direita nem para a esquerda nesse momento da carta. E aí voltamos à imagética. Né? Neste momento da carta, ele não saiu com a volúpia, nem com a virtude. Ele está aqui parado, ele está no momento da decisão. Então, talvez, ele vai para que lado? Né? A gente não tem isso. E se num contexto amoroso ela é favorável? Cara, eu diria que tem uma terceira pessoa, né? Então não sei se é favorável ou não. Ele vai ter que fazer uma escolha entre duas pessoas. Então não acho que ela é favorável, não. E aí, o que mais? Vamos lá. Quando ela aparece com o 10 de copas, possivelmente a escolha que será feita será uma escolha voltada para o emocional e vai ser uma escolha feliz, tá? Mas é isso, sempre lembrar que esse cidadão está entre duas mulheres, digamos assim, entre o desejo e a razão, tá? Então, eu não vejo isso como sendo favorável. No mínimo, se você é a razão, você está tomando o chifre da volúpia. No mínimo. E se você é a volúpia, você está ali, né, seduzindo o cara, etc. Mas no final das contas ele vai ficar com a razão. Então, assim, não vejo como uma carta favorável no sentido amoroso. Vamos lá. O que mais, Fê? Esperando as perguntas da Fê. Pode. Ele está ligado, acho que a gente viu no Papa, né? Toda aquela coisa racional que deve ser seguida, né? Se ele quer ser virtuoso, ele vai ficar com a virtude. Se ele quer ser feliz e uma felicidade fácil, mas que pode levá-lo à ruína, ele vai ficar com a volúpia. O que mais, gente? Sobre os namorados. O que mais vocês querem saber? Eitem. Ainda mais, falando de desejo sexual, que a gente tem Eros aqui, né? Que é o amor erótico. Então, você tem desejo sexual, mas tem também com a necessidade de fazer uma escolha entre o desejo e a razão. Sim, é um triângulo amoroso. E, assim, na maior parte das vezes, quando eu tiro os namorados, eu vejo um triângulo amoroso. Né? Tanto é que ele tem que tomar decisão, assim, no caso, entre duas pessoas. No caso de trabalho, entre duas situações. Então, um emprego que, de repente, vai dar muito dinheiro para ele e um outro em que ele vai ter a possibilidade de construir uma carreira, mas que não dá tanto dinheiro assim. Entende? Sempre vai ter essa coisa do que vai fazer com que ele seja honrado e o que vai fazer com que ele seja feliz, mas essa felicidade é uma felicidade que, de certa forma,
o destrói. Pois é, por exemplo, acabei de dar um exemplo, né? Então, ele vai ter que fazer uma escolha entre um emprego que vai ser, de repente, temporário, mas que dá uma grana imensa para ele, ou, por exemplo, o concurso público, que ele vai estar lá fazendo, construindo uma carreira. Pois é, gente, e aí aqui a gente está tratando de Marsella. Porque assim, vamos lá, eu vou falar uma coisa muito polêmica, e eu uso Lightseers, eu adoro Lightseers, tem outros tarôs também que eu utilizo, contemporâneos, e aí, cada tarô, e aí eu nem sei se, e aí é o que eu vou falar que é polêmico, nem sei se pode ser chamado de tarô, mas cada jogo de cartas de 78 cartas, né, vai ter aí a interpretação do autor, e é tão importante a gente olhar para a interpretação do autor. Em Marsella, né, que é assim, digamos, como é que eu posso chamar Marsella? Marsella é como se fosse um combinado, digamos assim, de cavalheiros, de que é o tarô, né, mais, eu não diria, é mais antigo, sei lá, mas enfim, o tarô consolidado, né, o tarô consolidado, pronto, é isso. Nesse consenso que Marsella é o tarô consolidado, mais tradicional, né, a gente tem os enamorados contando a história de Hércules, que tem que fazer essa escolha entre a volúpia e a virtude. Pois é, sim, falando para você, depende, vai mudar o contexto, depende da interpretação do autor. Cada autor de cada tarô ou de jogo de cartas de 78 cartas vai trazer a interpretação dele. E aí você vai ter que olhar na interpretação. Mas a que se tem, a história que se tem é Hércules por trás tendo que tomar decisão, tá? Então, assim, a base do significado dessa carta dos enamorados é a necessidade de se tomar uma decisão. Por exemplo, para ficar assim bem simples, né, os enamorados, vamos para a gente pensar em outras áreas, se fosse comer um prato de salada e um brigadeiro. Então você vai ter que escolher entre comer a salada, que você sabe que vai te fazer bem, vai fazer bem à sua saúde, mas que não é tão gostosa assim. Existem saladas que são muito boas, mas enfim. Ou um brigadeiro, que é aquele alimento super calórico, que não vai te fazer bem, entre aspas, né? Pode causar aí uma série de problemas a longo prazo. Imagina comer todo dia salada e todo dia brigadeiro. Você só pode comer uma das duas coisas. Qual você escolhe? Salada vai te fazer bem a longo prazo, você vai viver mais, etc e tal. Brigadeiro pode te dar diabetes, mas a sensação é aquele docinho que te faz feliz. Então, sempre pensa nessas duas opções, assim que fica mais fácil em qualquer coisa, para saúde, para trabalho e até para amor. Uma é aquela coisa que não é tão gostosa assim, mas que vai te fazer bem. E a outra é aquela coisa deliciosa, mas que a longo prazo vai te foder. Mais alguma pergunta, Ana, Fernanda? E por que eu gosto tanto de Marsella? Por mais que eu abra outros tarôs também, tá, gente? Não tem nenhuma implicância com o de tarô, não é isso. Mas porque tarô tem, assim, o tarô de Marsella tem essas histórias que estão por trás e que fazem sentido. Beleza. Tá? Então, é isso. Onde as suas escolhas vão te levar? Os namorados. E aí, na próxima, Hércules vai para a batalha, né? Ele vai começar os 12 trabalhos lá. E a gente fala sobre ela na próxima aula. Um beijo, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Ana Carolina, pela presença. Essa aula vai ficar gravada como todas as outras aqui no canal. E se você está assistindo depois, deixa sua dúvida no comentário que eu respondo. Até a próxima. Deixa eu fechar.